A Damares agora quer também censurar as redes sociais, fazendo um projeto para nos impedir de alertar, para nos impedir de denunciar, como por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, os 718 mil reais que, pior que ela prometer, dizer que enviou para o combate na ilha de Marajó contra o uso de drogas, contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Pior que prometer, pior que dizer que enviou, é o ministério dela mostrar que foi executado essas obras, esses combates, porém, quando a equipe de reportagem vai até a ilha de Marajó, eles mostrarem com documentos de que nenhum desses municípios em que ela disse que enviou, em que o ministério dela colocou lá nas atas que foram executadas essas obras, são esses municípios com documentos dizerem que não receberam nenhum centavo dessa quantia e dizer que ainda luta pelo direito, pelo combate à violência contra as mulheres. Sobre isso, sobre a censura que ela quer fazer nas redes sociais, a Camila Abdo fez um vídeo que vai explicar muito bem, passo a passo, o porquê e como ela quer fazer essa censura. Olha só, em 2024, a Polícia Federal faz a Operação Nix e prende aí diversos pedófilos do Distrito Federal. E aí localizaram que muitos dos materiais estavam vindo de São Paulo. Hoje localizaram um adolescente de 16 anos que estava estuprando seu irmão de 5 anos de idade. A mãe e o pai não sabiam de nada. Ficaram sabendo quando tiveram acesso ao material na prisão, que na reportagem do Metrópole é chamada de infrator e eu chamo de estuprador, e esse daí não tem recuperação. A Damares alega em um post dela falando não é censura, é contra isso que estamos lutando, e anexa a reportagem do Metrópole. O que acontece, ô senadora? Eu nunca critiquei a senhora, só que assim, não se luta contra a pedofilia, contra o abuso sexual infantil, regulamentando as redes sociais. Embora esse conteúdo tenha vindo de aplicativo, ele trocou por aplicativo, não é assim, tá? Primeiro que a gente tem que tirar as crianças das redes sociais. Então, o que a senhora acha de começar, por exemplo, processar as mães que lucram com crianças na sua mais tenra idade fazendo dancinha sensual e sexual? A gente pode começar por aí, entendeu? Não é prejudicando todo mundo, regulamentando rede social, que isso vai ser combatido. Sabe por quê? Porque abuso sexual infantil acontece dentro das redes e fora delas. O que tem que ser feito, na verdade, é uma revisão do Código Penal e colocar este crime, né, o abuso, o estupro, o assédio, principalmente de crianças, como prisão perpétua. Olha como faria uma mudança, porque afinal o cara sai até na audiência de custódia às vezes. Audiência de custódia que o Lewandowski criou com uma canetada. Porque vai lá os direitos humanos passar a mão na cabeça dele, coitadinho. E aí vem a esquerda e quer que a população acredite que isso é uma doença e que a pessoa precisa ser acolhida e não espancada. Entendeu? Eu já penso diferente. Eu acho que nada que um justiçamento não resolva o problema de um abusador infantil. Aí, ô senadora, não é prejudicando a população toda, defendendo uma regulamentação das redes que a gente não faz ideia de onde vai parar, que vai se resolver esse problema. Esse problema se resolve, sabe com o quê? Com um conselho tutelar atuante e responsável, que retire a crianças de lares que elas estão sendo abusadas e negligenciadas, que puna a mãe junto com a quantidade de homens que elas enfiam para dentro de casa que mexe com essas crianças. Até que, enfim, uma mulher querendo punir as mulheres, no caso as mães, que também contribuem para que essas crianças e adolescentes sejam abusadas sexualmente. Até que, enfim, uma mulher falando sobre esse assunto. Olha que legal. A criança foi abusada? Foi por causa do namorado da mãe? Ela que pegue do dobro da pena. Ela e ele. E a criança é retirada. Olha como já dá para começar a mudar um pouquinho as coisas, né? Porque as pessoas vão começar a ficar com medo. Porque essa história de que a mãe não sabia, a gente pode falar da mãe deste adolescente, do pai deste adolescente, que eles não sabiam, porque aconteceu 2 ou 3 vezes dentro do quarto do adolescente, aí do estuprador. Esse moleque, se não for ceifado agora, entendeu? Se ele não for
de arrasta para cima agora, ele ainda vai vitimar centenas e dezenas de crianças ao longo da vida dele. Então ele enfiava a criança para dentro do quarto, a criança já toma banho sozinha, enfim. Então, de fato, eu acredito nessa mãe, nesse pai. Agora, quem enfiar a goela abaixo na minha goelinha, que se eu enfiar para dentro de casa, um homem para dentro da minha casa, ele mexer com os meus filhos, de madrugada, de dia, de manhã e à noite, machucá-los, eu não vou ficar sabendo de forma aí constante, aí é tirar todo mundo de idiota, né? Então, quando vocês colocarem pena, dobrar pena da mãe, colocar o estuprador em cárcere perpétuo, né, sem possibilidade qualquer de sair, entendeu? As coisas começam a mudar. Agora, falar que a regulamentação das redes sociais por conta de pornografia infantil, digital, aí a senhora não tá indo pelo caminho correto. Exatamente, Camila. Porém, a Damares quer punir apenas os homens. Então ela realmente chama todo mundo de idiota fazendo isso. Porque o estupro de criança sempre aconteceu, mas também sempre aconteceu a impunidade, os direitos humanos passando a mão na cabeça dessa gente, mulher enfiando homem atrás de homem para dentro de casa e o conselho tutelar fingindo que não vê. Então, vamos começar a mexer no Código Penal do que mexer nas redes sociais. Ah, mas não pode defender pena de morte. Ah, mas não pode defender justiçamento. Ah, não pode. Então põe atrás das grades e esquece lá. Entendeu? Sem auxílio preso, sem droga nenhuma. Joga lá dentro. Esquece a chave. E ele que se vire. É tipo isso. Agora, falar de regulamentação de redes sociais por conta de um material tão bizarro, tão doentio, não. Isso não casa, senadora. O que casa é tirar as crianças dos aplicativos, proibir vídeo de criança, proibir criança dançando, proibir que as mães lucrem em cima dessas crianças, proibir criança de biquininho, de micro shortinhos, de blusinha, crianças e adolescentes. Isso também já ajuda bastante. Punir os pais que permitem isso nas redes. Entendeu? Ó, teu filhinho tá dançando nas redes. Ah, eu sei, ela tá monetizada. Ó, todo mundo pra cadeia. Retira a criança, né? Tira o pátrio poder. Talvez isso a gente também já teria um respiro, né? Porque muitos pedófilos assistem esses vídeos e vão abusar da criança do vizinho, daquela criança que tá acessível. E não da criança do vídeo que os pais usam para instigar a imaginação de outros pedófilos, porque criança não é para estar fazendo vídeo, criança é para estar estudando, é para estar brincando, não é para estar lucrando em rede social. Então, senadora, que tal a gente começar a pensar por esse lado? Então, vamos lá? Prisão perpétua para quem mexe com criança, o dobro da pena para a mãe, se o estuprador for pegar 10, ela pega 20, retira a guarda dos pais, proíbe criança em rede social fazendo videozinho. Se fizer, prende a mãe e o pai e retira a guarda. Quando a lei começar a apertar, começar a funcionar, quando acabar a saidinha, quando essas pessoas começarem a ter noção que a lei existe e ela é de verdade, e não é esse circo que é o Brasil, essa palhaçada sem limite que é o Brasil, o país, o paraíso de bandido, de estuprador, de corrupto, de narcotraficante, aí talvez a coisa começa a mudar. Agora não é impedindo, censurando rede social, sabe por quê? Porque é muito mais fácil a PF localizar material de abuso infantil via internet, vendo os grupos, troca desse tipo de material e aí pegar o pedófilo, do que isso acontecer de forma sorrateira como era antigamente e ninguém descobria nada. Exatamente. A Camila disse tudo o que eu sempre tenho falado nos meus vídeos, que o grande problema é a impunidade. Até porque eu sou contra a pena de morte, porque de repente a gente não sabe. De repente, depois que ele morre, o bandido ele se arrepende, vai para o céu, sabe-se lá, né? Agora, pelo menos ele vivo. Como eu sempre falei, no mínimo 40 anos preso, sem direito a saidinha, sem progressão de pena, a gente vai saber, vai ter certeza que ele está sendo punido. Ou seja, vivo ele será mais punido do que morto.
Mas, como eu sempre digo, as pessoas que fazem as leis no Brasil e que cuidam das leis não vão criar leis mais severas para os criminosos, porque eles serão os primeiros e mais prejudicados. Inclusive, quanto à censura, a censura já acontece. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos meus vídeos, a maioria que está aqui, por exemplo, esse da jornalista, né, sobre o caso do João Neto, dependendo quem você critica, o movimento que você critica, o lado que você critica, você é censurado. Vejam aqui, ó, limitado, restrição, né, o símbolo amarelo aqui no YouTube. O que eu falei aqui, dane-se a verdade, né, esse aqui que eu coloquei sobre a inocência do Daniel Alves e do André, sobre o caso da Mariana Ferrer, em que mesmo assim essa Cris Fibe disse que eles são culpados, né? Também limitado, também com restrição. O que eu falei aqui das mulheres que cometeram também abuso, também com restrição. Das namoradas robôs, esse aqui eu acredito que pode ser por causa de algumas imagens sensuais, que apesar que os canais grandes que postaram, também os canais das indústrias que fabricam essas namoradas robôs postaram, também está com restrição. Esse aqui, evitando mulheres com certas tatuagens, que a Fanny Caetano fez o vídeo e que eu repostei algumas falas dela, também com restrição. O da Thaís, que ela ganhou a liberdade após ficar apenas 6 meses preso, também com restrição. E outros, né? Eu não vou passar aqui, mas a maioria o YouTube já censurando. Isso já existe, né? Só que o que a Damares quer fazer é pior ainda, censurar de vez, dizendo que luta em prol das mulheres. Mas isso a verdade é que ela faz isso daí porque as mulheres são a maioria que votam no Brasil e geram mais votos. Porque se realmente ela estivesse preocupada com as mulheres, ela não faria isso aqui que ela fez. Vocês lembrem do caso da Ilha de Marajó, toda aquela repercussão do tráfico e venda, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, essa reportagem está no Metrópolis, que a Damares diz que investiu 718 mil reais em famílias da ilha. E pior que você, como um político que vai prometer fazer uma obra, por exemplo, uma ponte, na campanha, vou fazer. Pior que prometer e não fazer é dizer que fez, enviar dinheiro para fazer, dizer que enviou, dizer que a ponte foi feita. Não, eu fiz a ponte sim. E aí, de repente, a equipe de reportagem, algumas pessoas vão lá e cadê a ponte? O município não recebeu, não. Não mandou para a gente, não. Tá aqui os documentos, ó. Não chegou nada. Né? É isso que ela fez. Então, essa reportagem aqui do Metrópolis, ó. A Marajó, na ilha de Marajó e tal, né? O projeto de formação da família de Marajó aparece como executado em prestação de contas do município, porém, não receberam a verba. Consta no Ministério da Damares. A gestão da Damares no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirma ter enviado 718 mil reais destinados à formação para o apoio de famílias na ilha de Marajó. A verba, no entanto, nunca chegou aos municípios. Em 2022, a ilha de Marajó voltou aos holofotes devido ao tráfico de crianças que foi conhecido em todo o Brasil. A Damares Alves disse que pretendia se tornar a princesa do Principado de Marajó. O projeto reduziria comportamentos de risco para famílias tais como consumo de álcool e drogas, abandono escolar, envolvimento com violência, sexo e gravidez na adolescência, como consta no portal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em 6 municípios da ilha, o painel abaixo, tem um painel aqui que eu peguei também na reportagem do Metrópole, que mostra todas as cidades, se vocês quiserem conferir lá no site deles. O painel do Ministério da Damares mostra que, na seção meta executada, diz que além de ter enviado dinheiro, o projeto, a meta foi executada. Mas o Metrópole conversou com 9 dos municípios citados e em todos os documentos oficiais presentes confirmaram que não receberam nenhum repasse financeiro. E aí, Damares? Você realmente se preocupa com as mulheres, como fala? E quantas leis feministas essa Damares aprovou, dizendo que estava preocupada com as mulheres, lutando pelas mulheres? Se realmente fosse verdade e ela não estivesse fazendo isso apenas por interesse, por votos,
Isso não teria acontecido na ilha de Marajó. Dizer que enviou 718 mil reais para combater a exploração, a violência sexual, principalmente contra crianças e inocentes, e os municípios para reportagem do Metrópolis com documentos comprovando que eles não receberam nenhum centavo, e aí? Cadê esse combate? Cadê essa preocupação?